Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem, Edemug? Vamos lá, vamos para a segunda parte da lição de número 12 da nossa revista, vendo os tipos do Antigo Testamento que tipificam o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, nós paramos no tópico de número 3, tá? Vamos ler, se prepara aí, aquele mesmo esquema. Se tiver que abrir em algum versículo, se tiver que abrir em algum texto, para o vídeo, pausa o vídeo, procura o texto, vai com calma para poder absorver todo o conteúdo da lição. Amém? Vamos lá. Tópico de número 3. A coluna de nuvem, o rio de Deus e o vento como tipos do Espírito Santo. Ao longo das Escrituras, encontramos diversas manifestações simbólicas que prefiguram o Espírito Santo e sua atuação no meio do povo de Deus. Entre essas, destacam-se a coluna de nuvem, o rio de Deus e o vento. Observe. 3.1. A coluna de nuvem, fonte de abrigo e segurança. A coluna de nuvem que acompanhou os israelitas na travessia do Mar Vermelho é um poderoso símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Assim como a coluna de nuvem estava presente guiando e protegendo os israelitas durante a travessia no deserto, a terceira pessoa da Trindade guia e protege a igreja, unindo-a como corpo pelo batismo. Vamos lá, vamos abrir já nesse texto aí, nós vamos abrir aí novamente em João 16 e posteriormente Atos 16, tá? Nós conhecemos a história da caminhada do povo no deserto. À medida que eles andavam no deserto, a coluna de nuvem protegia eles. Além de guiá-los, protegia eles do forte sol do deserto. Mas vamos nos ater mais à questão do direcionamento, de guiar. À medida que eles caminhavam porque a nuvem estava se movendo. Então eles tinham a direção ali que estava sendo dada pela nuvem, que era a manifestação de Deus ali naquele lugar. O Espírito Santo, isso é um tipo claro dele, porque ele também nos guia a todo tempo. Nós já vimos aí no Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, na parte A: Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele é quem nos guia, ele nos dá direção, o Espírito Santo trabalha como uma bússola também em nossas vidas, porque é ele quem aponta o caminho para nós podermos caminhar, não é verdade? Mas isso não se resume apenas a um caminhar, uma transformação só espiritual, vamos dizer assim. Não é só algo fora do plano natural. Isso também ocorre no plano natural. Se você, irmão, só um adendozinho aqui, se você não estudou ainda a questão aí do capítulo 16, volta no vídeo anterior para você poder pegar isso que a gente está falando, tá bom? Eu vou até botar o link da aula anterior aí na descrição ou aqui em cima do vídeo. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas assiste. Mas vamos continuar. O Espírito Santo, ele não se resume apenas num guia espiritual, sabe? Num plano espiritual. Ele também nos guia fisicamente. E eu posso provar isso para você agora, a gente abrindo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 6 ao 10. Às vezes, nós traçamos planos e queremos seguir os planos que nós traçamos.
Isso é normal. Quem nunca traçou planos? Se você tem uma responsabilidade, seja ela no seu trabalho, seja ela na sua casa, seja ela na sua igreja, seja, né, você sendo um líder na sua igreja, você traça os seus planos. Isso é normal. Não é verdade? Você chega e você olha, observa, né, a situação e fala: eu acho que é melhor fazer isso. E é natural, porque isso é uma atitude de quem está liderando, né? Mas o Espírito Santo, ele chega em você e ele fala: não é melhor fazer isso. É melhor fazer a outra opção que eu estou te dando agora, né? O Espírito Santo, ele faz isso, né? Então ele guia atitudes físicas também. Vamos ler aí, capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 6 ao 10, para a gente ver que não são essas coisas não acontecem só com a gente. Aconteceu com um homem nada mais nada menos que apóstolo Paulo. Pouca coisa, né? Apóstolo Paulo, vamos ler? E passando pela Frígia, região da Frígia, né? E pela província da Galácia, foram impedidos. Olha só, Paulo e sua comitiva evangelística foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam, ou seja, eles tinham a intenção, eles queriam, eles achavam bom ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Olha o plano de Paulo e da sua comitiva. Eles tinham um plano de ir para a Ásia, eles tinham um plano para ir para a região da Bitínia, e o Espírito Santo falou assim: quem disse que eu quero que vocês vão por aí? Quem disse que eu quero que vocês vão por essa região aí? Eu tenho uma região que eu acho melhor que vocês tenham que seguir. Aí segue. E Paulo, versículo 9 agora. Vamos lá, versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, agora o 9. E Paulo teve de noite uma visão ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo guiando, abrindo a visão de Paulo, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Entende que é normal nós traçarmos planos? É normal nós acharmos que devemos seguir pela direita? Mas, às vezes, o Espírito Santo chega e fala assim: não é por aí não, vai por esse caminho aqui, vai pela esquerda. Ou queremos ir pela esquerda e o Espírito Santo fala: não vai pela direita. Isso é normal. Isso é normal. O Espírito Santo, ele não guia só coisas fora do plano natural. Ele também guia ações naturais de forma espiritual. Ele sempre vai nos guiar. Tirando um pouco dessa questão de propósitos para a igreja, ele também guia ações nossas do dia a dia. Antes de você ter o Espírito Santo na sua vida, você tomava atitudes que não agradavam a Deus. Hoje, você se vê em situações que você até pensa em tomar certas atitudes, mas o Espírito Santo está ali no pé do seu ouvido falando: opa, isso não vai ser legal se você fizer. É melhor você não fazer isso. E você se contém, e você agradece ao Espírito Santo, porque ele está dentro de você e o fruto do Espírito está se manifestando na sua vida. Como? Pode ser talvez paciência, pode ser o domínio próprio, né? Pode ser a bondade, seja lá qual for, mas o Espírito Santo operando na sua vida, ele te transforma, ele te guia a novos passos, a passos certeiros, né? Porque ele não erra, ele só acerta.
Então ele sempre vai nos guiar para o que é certo, para o que é melhor. Amém? Vamos lá. 3.1.1 na nossa lição. Símbolo da presença, proteção e orientação divina. Quando o exército de Israel se viu em perigo diante dos egípcios, o anjo de Deus, manifestando a própria presença divina, moveu-se junto com a coluna de nuvem para a retaguarda, protegendo o povo durante toda a noite, enquanto a escuridão do deserto envolvia os inimigos. A coluna de fogo iluminava o caminho dos israelitas, guiando-os para que seguissem em segurança. Amém? Então, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, na verdade, ela também é um tipo do Espírito Santo. É uma manifestação visível. Foi uma manifestação visível da presença de Deus no deserto. Aquele povo estava caminhando num local. O deserto é um local de extremos, né? De extremo frio, extremo calor. De dia muito calor, de noite muito frio. Então esse povo, se eles fossem caminhar 40 anos no deserto de forma completamente natural, sem nada de sobrenatural, todos eles morreriam. Todos eles morreriam, né? E ainda tinha inimigo atrás para poder pegar eles. Porém, Deus é maravilhoso. Deus, quando ele coloca um propósito, ele vai até o final. Quando Deus fala, vai, que eu te garanto, ele garante de verdade. Então, pode passar pelo deserto que ele garante de verdade. E nesse caminhar, o povo no deserto, além de guiar, além de proteger do frio, além de proteger dos inimigos em si, ele também nos traz à memória a importância como Jesus falou lá no Evangelho escrito por João. Nos mostra como é a presença dele no mundo. Num local de total escuridão, nós olhamos para Cristo chegando e falando, eu sou a luz do mundo. Vamos ler João capítulo 8, versículo 12? João capítulo 8, versículo 12. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante que ele fala, quem me segue. E no deserto, quem se movia primeiro não era o povo. Quem se movia primeiro ou era a nuvem de dia ou a coluna de fogo à noite. Então não era o povo que andava e a presença de Deus seguia. Não. Era a presença de Deus que andava e o povo seguia a presença de Deus. Era o povo que olhava e via a luz se movendo e sabia o caminho que tinha que seguir. Então não somos nós, irmão. Não sou eu, não é você que anda e Jesus vai olhando e vai falando, vou por aqui com você para a gente poder ver o que a gente faz. Não, é Jesus andando, é o Espírito Santo andando, o Espírito Santo se move e fala, vem por aqui, porque esse é o caminho, entende? Não é o Espírito Santo que vai ali de acordo com os nossos planos, nos guiando, nos movendo, não, negativo. É o Espírito Santo que nos leva, nos conduz através do plano dele. Através do plano dele. O plano dele, fica tranquilo,
é melhor que o seu, tá? E ele não nos abandona. Não abandonou o povo no deserto e ele não nos abandona. Quer ver? Neemias capítulo 9. Neemias fala sobre isso. Capítulo 9, versículo 19. Todavia, pela multidão, pelas suas muitas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para guiar o seu caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. É Neemias falando. Deus não apartou em nenhum momento do povo no deserto, dos nossos ancestrais, não se apartou em nenhum momento, nem de dia nem de noite. Continuou protegendo do sol, continuou protegendo do frio, continuou guiando de dia, continuou iluminando de noite. E é assim o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. E Neemias vai falar outra coisa aqui, versículo 20. E deste o teu bom Espírito para os ensinar. Parteado, versículo 20. Ele ainda nos ensina. Além de nos guiar, além de nos proteger, ele nos ensina. Nós já vimos isso aqui. Isso é para reforçar. Isso é para reforçar mesmo essa ideia na nossa cabeça. Isso é para nos fazer entender, massificar na nossa mente que o Espírito Santo faz todas essas coisas. Porque nós, como pentecostais, nós falamos tanto do Espírito Santo, mas parece que às vezes nós nem conhecemos. Falamos tanto dele, mas parece que às vezes nós não confiamos. Não é verdade? Não é verdade? Se eu estiver mentindo, pode comentar aí no vídeo que não tem problema não. Não tem problema. Mas isso é uma coisa que eu tenho observado. Nós valorizamos, mas às vezes duvidamos. Né? Vamos para a próxima. 3.1.2. Símbolo da glória de Deus. A nuvem encheu o tabernáculo e o templo com a glória de Deus, e ali repousou. Assim como eram locais onde o Altíssimo habitava, somos chamados de templo do Espírito Santo. Abra aí no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 8. No versículo 10 e 11. Essa é uma passagem que eu gosto muito. Gosto muito. Essa é a inauguração do famoso Templo de Salomão. Inauguração. Pensa, irmão, num lugar bonito que você fez com todo carinho para agradar a Deus, cultuar a Deus, fazer tudo o que deveria fazer para Deus nesse lugar. Pensa num lugar bonito. Pensa num lugar que o povo ficou na expectativa. Foi esse lugar. E aqui relata a inauguração desse lugar. Versículo 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem. Por quê? Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque eles estavam inaugurando algo para Deus. E Deus recebeu. Deus recebeu. Ele encheu a casa. E ele encheu de maneira tão grandiosa
que os ministros que estavam ali para ministrar não conseguiam, porque a presença de Deus era forte demais, porque a presença de Deus era notória demais. Quem nunca passou por isso? Ou melhor, quem já passou por isso? Trazendo agora já para o Novo Testamento, trazendo agora já para o que nós lemos aqui, nós como templos do Espírito Santo, né? Que nós vamos ler já referências a respeito disso, porque o Espírito Santo, ele não está preso aqui, ó, a paredes, 4 paredes, não. O Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. E quem já no momento de tamanha adoração, o Espírito Santo, ele tocou tanto, ele abundou tanto dentro de você, dentro da sua vida, que você não conseguiu continuar o que você estava fazendo. Quem prega não conseguiu continuar pregando, parou e só chorou ou se alegrou demais. Quem canta, quem louva durante o culto, não conseguiu continuar louvando, ministrando. Ou então, você mesmo, que não ministra lá na frente, mas que você fica no seu lugar adorando, você não conseguiu mais abrir a sua boca para adorar, ou não conseguiu nem ficar de pé para adorar, tamanha presença do Espírito Santo na tua vida, naquele momento ali, tamanha manifestação da glória de Deus na tua vida. Isso é maravilhoso. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E quem não passou por isso ainda, que busque passar. Peça a Deus. Busque a presença dEle. Porque é grandioso, é maravilhoso isso. É maravilhoso você saber que o Espírito Santo está fluindo em você. Que o Espírito Santo, ele está te enchendo. É grandioso. Então busque por essa presença. Busque por essa presença. Amém? Vamos ler as referências de que nós somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Que é a primeira referência. O apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês já sabiam disso? Vocês não sabiam disso, não? Pois é, Paulo está falando. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabiam, não? Agora, do jeito do Guilherme. Vocês sabiam, não, gente? Vocês são aí igreja, templo do Senhor, que o Espírito Santo está aí dentro? Vocês sabiam disso, não? Ah, vocês acharam que estava aqui na parede? Não. Está em você. Está em você. Está aqui, já está em mim. Está em você que está aí do outro lado. Irmão. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Que nós já o recebemos. Nós já o recebemos. Segunda referência. 6,19. Capítulo 6, 1 Coríntios. Capítulo 6, 19. Ou não sabe. Ele vem de novo falando. Acho que vocês não entenderam. Né? Ele vem falando novamente. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmão. Eu não sou meu, você não é seu, nós somos dele. Ou seja, o que ele está falando aqui? As suas vontades têm que parar de serem prioridade. As nossas vontades não têm que ser prioridade.
É a vontade dele. É a vontade do Espírito Santo. Por quê? Quem mandava naquela época na casa de Deus, no templo que foi erguido? Era o homem ou era Deus? Por mais que os homens tenham profanado aquela casa de Deus, o templo que foi erguido, mas Deus continuava sendo dono da casa. Então, se hoje você se diz templo do Espírito Santo, quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? É Ele. Ele é o dono da casa. Ele é o seu dono. Ele é o meu dono. Amém? Última referência. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Isso aqui é forte. Vamos lá. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Isso aqui Pedro está falando de uma galera de pessoas que estão largadas ali no pecado, que estão aqui, andando nas dissoluções. Versículo 3 está dizendo: concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E esse povo blasfemava do Espírito Santo. Esse povo blasfemava. Mas Pedro está dizendo assim: deixa eles. Se eles acham que é assim, deixa eles. Neles, o Espírito é blasfemado. Quanto a vós, em nós, o Espírito é glorificado. Nós damos glória a Ele. Nós vemos as obras deles e falamos: isso é obra do Espírito Santo. Nós vemos a nossa própria mudança e nós não falamos assim: olha como eu mudei. Não, olha como o Espírito Santo me mudou. Olha como o Espírito Santo me transformou. É obra do Espírito Santo. Porque blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao Espírito Santo coisas que não foi ele que fez, e também, pior ainda, atribuir coisas que o Espírito Santo fez a pessoas ou a demônios. Isso é blasfêmia. Quando Jesus expulsa o demônio do rapaz no templo e os fariseus olham e falam: ele expulsa em nome de Belzebu, o príncipe dos demônios. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Porque está atribuindo a demônios algo que Deus fez. Isso é muito sério. Então, se você está olhando certas coisas, você não sabe, não tem o discernimento que é o Espírito Santo que está operando, é melhor que você se cale. É melhor ficar quieto, para que você não blasfeme contra o Espírito Santo. Entende? Aí, se você não se contenta com isso, dobra o seu joelho e pede discernimento. Fala: Deus, preciso de discernimento. Me abençoa com discernimento, para você poder ter a consciência, né? Para você ter o Espírito Santo falando contigo, dizendo: sou eu que estou trabalhando, não sou eu que estou trabalhando. Amém? Glória a Deus. Vamos para a próxima. O rio de Deus, fonte de vida e renovação. O rio de Deus, tipificando a terceira pessoa da Trindade, é ilustrado pela água que flui abundantemente da rocha ferida por Moisés, saciando a sede do povo de Israel. A água, como símbolo de vida, reflete o Consolador, que é chamado Espírito de vida. Jesus reforça essa simbologia ao declarar
que aqueles que nele crerem terão rios de água viva fluindo do seu interior, não precisando buscar satisfações nas fontes do mundo. Vamos lá. Nesse momento que o povo está no deserto, a água que sai da rocha, a água que mina da rocha, ela não é só um sustento físico, né? Ela também é um sustento espiritual. Ela também é um sustento espiritual. Não é só algo físico. Porque ali era um momento sobrenatural na vida daquele povo. Era um momento sobrenatural. Era um momento que, obviamente, eles estavam passando sede, mas também era ali a representação do que Deus poderia fazer na vida deles. Não é verdade? E para entender como isso se aplica ao Espírito Santo, nós vemos aí em João 7, do 37 ao 19, que o Espírito Santo, ele é como água que flui dentro de nós, né? Vamos abrir lá, João, Evangelho escrito por João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Amém? E diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Naquele momento o povo ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo só viria depois da morte e ressurreição de Cristo. Esse glorificado aqui, Jesus não ter sido glorificado, é Jesus não ter morrido, não ter ressuscitado e depois não ter subido ao céu. Tá? Então, Jesus ainda estava aqui cumprindo o seu ministério terreno. Porém, ele disse que quem cresce nele receberia o Espírito Santo. E o Espírito Santo iria fluir como água viva nos nossos ventres. E então ele está dizendo para nós também, hoje, depois dele já ter sido glorificado, quem crer nele vai receber o Espírito Santo. Nós que cremos nele, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está fluindo em nossas vidas como água, fluindo na nossa vida, como um rio de águas vivas, né? Não é uma água parada não, porque a gente bem sabe, a água parada da dengue, né? Ele está fluindo em nossas vidas, como um rio. O rio, ele passa por ciclos e ciclos, e não para. O Espírito Santo, ele está em nossas vidas, ó, dia após dia trabalhando. Amém? Dia após dia fluindo, nos saciando, nos reforçando, nos renovando, todos os dias. Todos os dias. Amém? 3.3, último tópico. O vento, fonte de poder e vivificação. O vento também é mencionado em passagens veterotestamentárias do Velho Testamento, como símbolo da ação poderosa do Espírito Santo. Observe. Ezequiel 37, 9 e 10. Nesta passagem, o sopro do vento trouxe vida aos ossos secos, prefigurando o poder revigorante e vivificador do Consolador. Essa é a passagem em que o Ezequiel está no vale de ossos secos e ele clama, né, pelo Espírito, e o Espírito vem como vento, né, e o Espírito entra nos corpos e aqueles corpos voltam à vida. Que em Cantares
4,16. Neste verso, o vento é chamado a soprar sobre o jardim, o que pode ser visto como uma imagem da influência e do poder do Espírito. Vamos lá. O próprio Jesus, ele fez uso do vento como uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma comparação, tá? Por exemplo, quando ele falou com Nicodemos, aquela boa conversa com Nicodemos, ele é o mestre da lei e tudo mais. Em João, capítulo 3, versículo 8. Eu vou até ler, para a gente poder entender o que Jesus falou. Ó, Jesus falando para Nicodemos, capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas preste atenção nessa parte A, o que Jesus está falando. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim como o vento ele não pode ser parado. Ele não tem como a gente conter o vento, ele não pode ser contido, né? O vento ele não pode ser visto. Porém, a sua ação e os efeitos da sua ação nós conseguimos ver. Nós conseguimos ver quando o vento sopra, né? E a gente está vendo a ação dele de bater na copa de uma árvore. E a gente vê o efeito da copa da árvore balançar. A gente vê isso. Da mesma maneira o Espírito Santo. É essa comparação que Jesus está fazendo. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós podemos ver a ação dele na vida das pessoas e os efeitos que acabam refletindo na vida dessas pessoas, ou na nossa vida. Como não? A gente consegue observar claramente os efeitos do Espírito Santo. É assim, é dessa maneira. Não tem como a gente ver. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos ver os seus efeitos. Os seus efeitos são claros. Vamos para a gente fechar e partir para a conclusão agora. Amém? O Espírito Santo, ele pode agir de maneiras variadas, né? Como nós vimos aqui. Os efeitos dele podem ser variados. Pode ser um efeito de guiar, como nós já estudamos. Ele pode nos confortar, pode nos renovar, pode nos batizar, pode nos purificar, pode fazer muito mais na vida de todo aquele que recebe. Toda aquela pessoa que recebe o Espírito Santo, ele é capaz de fazer todas essas coisas. Fluir todos esses efeitos, causar todos esses efeitos em nossas vidas. Amém? Por mais que você não veja, mas o efeito você vê. O efeito você vê. O efeito ele é claro. O efeito ele é claro na vida de todo aquele que crê. Amém? Vamos para a conclusão? Pega aí a sua revista e acompanha a conclusão. A tipologia do Antigo Testamento revela de maneira rica e profunda a atuação do Espírito Santo, proporcionando uma compreensão mais completa da sua obra, que foi plenamente revelada com a vinda de Cristo. Por meio desses tipos, pode-se perceber que o Divino Consolador não apenas guia e fortalece, mas também, olha as ações variadas, mas também vivifica e purifica o povo da aliança, desempenhando um papel essencial na transformação e santificação dos crentes. Amém? O Espírito Santo ele age de diversas formas em nossa vida. O Espírito Santo age de maneiras variadas em nossa vida. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar, para ser o próprio Deus dentro de nós, nos ensinando, nos guiando e nos transformando todos os dias. Amém? Vamos orar para nós podermos encerrar esse momento? Feche os teus olhos, curve a tua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus soberano e altíssimo, Pai de glória e de misericórdia. Senhor, obrigado por mais uma aula, Pai. Obrigado por mais um pouco, Pai, nós temos aprendido da Tua Palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor iluminou as nossas mentes nesse momento, nos trazendo clareza, meu Senhor, a respeito do que nós estudamos. Nos trazendo, meu Senhor, um pouco mais de conhecimento, Pai, da Tua parte, para nós podermos, Senhor, acreditar e viver mais a Tua vontade, meu Senhor, e também, Pai, provar um pouco mais, Pai, do que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço, Pai, que todos os dias nós possamos, Pai, aprender mais e conhecer mais ao Senhor através das Suas Escrituras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até a próxima aula. A próxima aula é a última da revista, a lição de número 13. É a lição final que fala a respeito das moradias divinas as moradias divinas, de tendas a reinos celestiais. Amém? Até a próxima aula e por hoje a gente fica por aqui. Fique com Deus.